Olá, galera, bom dia para todo mundo, salve povo cigano. Pessoal, se o meu amigo Tiago dos Reis fosse falar o que eu vou falar aqui, ele falaria bomba. Ele gosta de usar isso assim para dar um impacto. E realmente é legal, dá um impacto mesmo, a gente fica curioso para ver o que vem. Mas tá um mês e meio, 2 meses atrás, eu até falei aqui que eu achava, a minha opinião era que sairia do PSD o vice do presidente Lula. Mas depois veio o apoio do PSD ao Caiado e tal, o Kassab ali apoiou o Caiado, enfim, declarou apoio a ele, ainda falta muita coisa, mas foi o que aconteceu ali. E também o Alckmin decidiu continuar sendo vice-presidente. Então eu acho que ele está certo, a intenção dele eu acho que é, na próxima, ele vir candidato a presidente da República, tem muita capacidade para isso, enfim, ponto. Só que a bomba que eu estou falando é que está correndo aí um boato, como a minha avó dizia, onde há fumaça, há fogo ou já houve. E é verdade. Então, eu boato é que está havendo aliança aí entre o Edir Macedo e o presidente Lula, o atual presidente e o chefe da Igreja Universal. Então, é possível, se você puxar pela história aí, nos governos anteriores do presidente Lula, da Dilma, o Edir Macedo sempre teve ali, a Igreja Universal sempre teve ali nos bastidores, e você tem que entender, nós temos que dar a mão à palmatória, como a gente fala. Quando estava na plena eleição do Bolsonaro, o Edir Macedo até fez uma coisa que eu acho que ele deve ter se arrependido depois. Líder religioso como ele se põe, acho que se arrependeu. Que ele ali, fazendo uma oração para o Bolsonaro, ele falou que vamos ver quem vai ser o vencedor, o Deus da esquerda ou o Deus da direita. Do jeito que ele falou, dois deuses, da esquerda e da direita, então o da esquerda venceu, é o atual presidente da República. Então, mas nós temos que entender que nós nunca vimos o Edir Macedo igual o Silas Malafaia, em cima de um caminhão, gritando, esbravejando, atacando Alexandre de Moraes, atacando todo mundo da esquerda, tudo, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Nós nunca vemos o Edir Macedo falar isso. Eu nunca vi ele em cima de um daqueles palanques, naqueles eventos que eram criados aí pela extrema-direita, pelo PL. Nós nunca vimos o Edir Macedo compactuando com aquilo. Absolutamente. Isso nós temos que entender. As pessoas falam, os evangélicos de um modo geral, eles falam das novelas da Globo, eles falam, mas dentro da Igreja Universal também, ali eles também produzem novelas, eles também têm um reality show, entendeu? Que reality show não é diferente em lugar nenhum. Então, assim, vamos ali dar uma moderada, que não é bem assim, não é radicalizando, porque ele é dono de um canal de televisão, então ou ele se enquadra ali naquilo que o povo gosta, ou não vai ter audiência. E pelo que eu entendi nesse boato aí, tem alguém ali ligado ao presidente Lula que agora vai ser o chefe de jornalismo da Record. Aí vocês imaginam? Então assim, pessoal, se isso for verdade, se esse boato tiver ali o seu quê de veracidade e isso acontecer, vocês imaginam como é que está agora a mentalidade do rachadinha? Porque, queira ou não queira, a Igreja Universal é uma das igrejas com maior número de fiéis que tem no mundo, não é só no Brasil. Mas o que interessa para nós é o Brasil. Então, o Silas o Silas Malafaia, ele está queimado aí por toda a asneira, todos os palavrões que ele falava, conversando, aquelas conversas dele com o Bozo, ele se queimou pra caramba dentro da própria igreja dele, tanto que o que rola aí é que o número de fiéis da igreja dele diminuiu pra caramba, as pessoas se afastaram quando ele realmente começou a radicalizar. Então, isso é verdade. E nós nunca vemos, a gente nunca viu aqui o Edir Macedo se ligando para o vídeo dele, gravar vídeos ligando para o Bozo, falando do filho que está não sei aonde, falando que o fulano, e falando os palavrões que ele fala, né? Pessoal, eu não sei se vocês já perceberam, quase toda vez que eu vou gravar um vídeo aqui, lá no fundo fica um cachorro latindo, ele é bem aqui do lado, aqui do outro lado, aqui no outro lote. Pessoal, se mudaram isso daí,
e deixaram um cachorro, só que assim, eles vêm todo dia cuidar dele, não está abandonado não. Mas ele, por estar sozinho, ele fica endiabrado, fica virado no giraia. E quando eu começo a falar aqui, ele começa a latir, quase todo vídeo que eu gravo tem um cachorro latindo lá no fundo. Eu acho que ele é bolsonarista. Ele é, porque os donos dele são bolsonaristas. Então, brincadeiras à parte, vamos voltar à seriedade. Pessoal, hoje ele está calado, vocês já viram aí, hoje ele está caladinho, eu não sei se levaram ele, eu sei que hoje ele não deu sinal de vida ainda não. Então é o seguinte, se isso for verdade, esses rumores dessa aliança do Edir Macedo e o presidente Lula, olha, o presidente Lula leva, eu sempre achei que ele levaria essa no primeiro turno, e aí ele leva no primeiro turno, com certeza. E eu quero ver quem é que a Globo vai lançar como candidato deles, porque o Rachadinha, ele tem até agosto para ele decidir se ele vai continuar com a candidatura a presidente da República ou se ele vai ser ali como senador. Ele vai ter que decidir. Então, assim, eu acho que ele vai abrir mão da candidatura para presidente da República. Ele sabe que ele não tem condições, ele não tem a mínima condição, ele não tem nada. Ele não tem um histórico político, tem um histórico político negativo, podre, que é só de milícia, assassino de aluguel, uma bandidagem geral, rachadinhas, tudo que você pensar, corrupção geral dentro dele enquanto deputado estadual no Rio de Janeiro, não é brincadeira. Então, assim, o histórico dele é podre, o histórico do pai dele, idem. O irmão dele é um banana, literalmente. Bananinha, de segunda namorada dele, é porque é insignificante. Então, assim, problema dele, né? Problema sexual dele. Mas, assim, esse apelido Bananinha veio daí, segundo as más línguas. Então, tem gente que gosta de uma fofoca. Então, pessoal, vocês já imaginaram isso? A reviravolta que isso vai dar? Alguma coisa vai sair daí, em relação a esse apoio. E volto a frisar, nós nunca vimos Edir Macedo descer além de ninguém. E isso ele nunca fez, nunca. Então, pessoal, tomara que sim. Se for para o bem da nação e para o bem-estar de todos, diga ao povo que nós aceitamos essa aliança, sem problema nenhum, né? Vai ser muito bom, eu acho que democracia é isso. Nós já vimos político aí, em campanhas políticas, descer além no outro, que você acha que ele quer matar o outro. Aí, dependendo do andar da carruagem durante o governo desse ou daquele, quando chega lá no final que há a possibilidade de uma aliança política, é feita. Nós sabemos disso. Eu vivo no meio disso aqui, no município que eu moro o tempo todo. Eu vejo isso o tempo todo, aqui no governo municipal. Então é isso, pessoal, que Oxalá nos abençoe e que prevaleça o bom senso, como eu vou pedir tanto aos orixás que fizessem a sua parte, não permitisse que aquela lagosta americana realmente levasse ali à frente aquilo tudo que ele falou que ia fazer com o povo iraniano. Eu não acreditava muito que ele ia fazer, mas assim, estava chegando ao prazo e ele tinha que arrumar, ou ele fazia, ou ele tinha que arrumar uma desculpa. Graças a Deus ele arregou, como sempre, achando, demonstrando que ele foi o vencedor, que ele é que é o cara, mas seja de que forma for, ele arregou. Ele arregou e o povo iraniano deve estar aliviado disso, só que não acabou. Isso aí não acabou. Eu espero que isso tenha um fim. Que Deus nos abençoe.